Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à aula de revisão de matemática. Hoje, continuando a aula de semana passada, a gente vai revisar um pouquinho sobre as propriedades do logaritmo. Fiquem atentos e não se esqueçam também de colocar os nomes no comentário e responder o questionário, que vai estar na descrição. Vamos lá! Mas antes da gente entrar nas propriedades mesmo, a gente vai relembrar um pouquinho. Então, o que é o logaritmo? Ele é uma operação no qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar numa potência certa. Então, a gente tem lá log de b na base a, onde o a é a base e o b é o logaritmando, que vai resultar num logaritmo, que é o x. A gente resolvendo isso, a gente vai pegar a base e elevar ao logaritmo. Então, vai ficar a elevado a x, que vai resultar no logaritmando, que é o b. Então, a gente lê logaritmo de b na base a, sendo que o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1, e o b tem que ser maior que 0. E também a gente tem que lembrar que quando a base de um logaritmo for omitida, então quando tiver lá só log de b, não existe base, significa que seu valor é igual a 10. Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Então, quando não tiver uma base no logaritmo, essa base é 10. Então, vamos adentrar realmente as propriedades. A primeira é o logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma de seus logaritmos. Então, se a gente tiver log de b vezes c na base a, a gente vai desmembrar e somar eles. Então, a gente vai fazer log de b na base a mais log de c na base a. Um exemplo. Log de 2 vezes 9 na base 3. A gente vai separar eles fazendo a soma. Então, vai ficar log de 2 na base 3, porque é o primeiro lá que está multiplicando. E depois mais, porque é a soma, do log de 9, que é o segundo que está sendo multiplicado, na base 3. Então, log de 2 vezes 9 na base 3 é igual a log de 2 na base 3 mais log de 9 na base 3. A segunda propriedade é o logaritmo de um quociente, ou seja, uma fração, uma divisão. O logaritmo de um quociente é igual à diferença dos seus logaritmos. Se antes era a soma, agora é a subtração. Então, log de b sobre c, ou seja, c dividindo b, na base a, é igual a log de b na base a menos log de c na base a. Um exemplo, log de 2, ou log de 8 sobre 32 na base 2 é igual a log de 8 na base 2 menos log de 32 na base 2. Essas propriedades, ela vem para ajudar a gente a simplificar. Se ela simplifica, fica mais fácil da gente resolver futuramente algum cálculo que vai usar o logaritmo ou a função equação logarítmica. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto dessa potência pelo logaritmo. Então, log de b elevado a m na base a é igual a m vezes log de b na base a. Esse aqui a gente fala, entre aspas assim, que o expoente caiu, desceu. Então, o expoente que estava lá em cima, ele vai vir para frente ou antes do logaritmo. Então, ele estava lá em cima, ele vem para anteceder o logaritmo multiplicando. Então, log de b elevado a m, elevado a um expoente, na base a, é igual a esse expoente multiplicando o log. Um exemplo, log de 16 elevado a 2 na base 8
é igual a 2 log 16 na base 8. A gente desceu esse 2. Agora a gente vai para a última propriedade, a quarta, que é a mudança de base. A gente pode alterar a base de um logaritmo usando a seguinte relação. A gente tem log de C na base B. A gente pode transformar ele em uma divisão de 2 logs com uma diferente base. Lá, no primeiro modelo, a gente tem log de C na base B. Só se esse logaritmo estiver muito complicado, a gente pode simplificar. A gente pode colocar, se eles não se relacionam, o B e o C, a gente pode colocar uma base que relaciona tanto com C, tanto com B. Então, a gente vai pegar log de C na base B e vai transformar em log de C na base A sobre log de B na base A. Nesse caso, quando você transforma na fração, na divisão, os dois logaritmos têm que ter a mesma base. Então, tanto o primeiro, que tem o logaritmando C, quanto o de baixo, que tem o logaritmando B, possui a mesma base A. Então, um exemplo. Log de 8 na base 4 é a mesma coisa de log de 8 na base 2 sobre log de 4 na base 2. Nesse exemplo, a gente tem log de 8 na base 4. Eles não se relacionam em relação à potenciação. Não tem um número exato que 4, se elevado ao número, dá 8. Mas a gente aplicar essa propriedade, a gente consegue achar uma base que se relaciona tanto com 8 quanto com 4. Então, a gente pode ver lá que log de 8 na base 2 e log de 4 na base 2 tem relações. Por quê? No primeiro caso, 2 elevado a 3 é igual a 8. Na de baixo, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, a gente consegue relacionar tanto o log de 8 quanto o log de 4 a uma mesma base, sendo nesse caso 2. E assim a gente consegue resolver mais fácil. A gente não precisa ficar aplicando a simplificação na propriedade da potenciação, nesse caso lá entre 4 e 8. A gente só realmente faz a mudança de base. Aí no final a gente chega que log de 8 na base 2 é igual a 3, log de 4 na base 2 é igual a 2, que vai resultar log de 8 na base 4 igual a 3 meios. Certinho? E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E não se esqueçam de comentar e de responder o questionário referente na matéria. Ele vai estar na descrição. Lembrando que respondendo o questionário e mostrando que você está vendo o vídeo, deixando o seu nome nos comentários, a gente está fazendo a relação e mandando os nomes para a professora para vocês ganharem notinha. Muito obrigada novamente. Até mais.